Vamos dar uma olhada hoje nas melhores séries já lançadas de todos os tempos? Isso com base no IMDb de novo, né? O IMDb é uma base de dados de filmes na internet. É um site colaborativo onde as pessoas avaliam e postam reviews dos filmes. E aí, a partir dessa avaliação, eles fazem um ranking dos filmes mais populares, ou dos melhores filmes e das melhores séries também. A gente já viu dos melhores filmes. Se você quiser, peraí, eu vou deixar um card bem aqui em cima para você dar uma olhada. E hoje, das melhores séries. Só que tem uma coisa, né? Em relação às séries, tem alguns documentários de televisão, e aí a gente vai tirar do nosso top algumas animações, alguns animes, e aí a gente vai tirar também. Vamos deixar só as séries de dramaturgia e de live action, beleza? Vamos dar uma olhada? Vamos ver aqui o que temos. Em primeiro lugar, Breaking Bad. É uma série que todo mundo conhece, é uma série famosa e que é conhecida por sua qualidade, né? Então ela foi lançada em 2008 e foi sendo produzida até 2013. E Breaking Bad é um exemplo perfeito de uma série que começa bem e termina bem, ao contrário de outras. Dentro de todo esse processo, se a gente for analisar, é uma série que tem poucos defeitos, tecnicamente quase perfeita, tanto em relação ao roteiro, à construção da própria história, como dos personagens também, que eles vão crescendo muito, eles vão se desenvolvendo muito bem ao longo de toda a série. A atuação, o elenco trabalha muito bem. Bryan Cranston como Walter White está incrível. Os personagens principais, ou os protagonistas, eles são muito interessantes e tão interessantes também quanto os antagonistas. Se a gente for levar em consideração tudo isso, Breaking Bad de fato é uma série muito bem feita, muito bem produzida. Então, Walter White, ele é um professor de química que descobre que está com câncer e que tem pouco tempo de vida. E ele se depara com uma vida que ele é infeliz, ele tá infeliz no trabalho, ele tá infeliz de maneira pessoal, né? Então ele começa a ter uma virada aí na vida dele, ele começa a produzir metanfetamina e entrar no mundo do tráfico de drogas também, começa a ganhar dinheiro, começa a gerenciar ali a organização dele com o Jesse Pinkman. É uma série muito interessante e também muito tensa, tem episódios que são tensos. E uma característica também da série é que vai chegar num ponto que um episódio vai levar para o outro, então você fica ansioso para assistir o próximo episódio. Então é uma série também viciante que te faz querer sempre assistir mais. Então Breaking Bad, primeira colocação, justíssimo. Irmãos de Guerra, ou Band of Brothers, é uma série de 2001, já tem mais de 20 anos aí, mas é uma série que muitos consideram como a melhor série já produzida. Fala sobre guerra, fala sobre um grupo de americanos, de paraquedistas na guerra e os perrengues que eles sofrem, toda essa história envolvendo esse grupo, envolvendo as operações que eles têm que fazer. O começo, ele começa um pouco mais parado, né? Demora um pouco para se desenvolver, mas acaba que a série ela começa a ficar muito boa. Tem uma construção boa também dos personagens, os episódios são muito bem feitos, muito bem produzidos, as cenas de guerra são muito boas. E é emocionante, é real, é pesado alguns episódios. Muitos falam do episódio 9, por ser um dos melhores episódios já produzidos e por ser muito pesado também. Então, se você gosta de guerra, é uma série curta, tem 10 episódios, mas os episódios eles são longos, né? Em contrapartida. É uma minissérie, na verdade. Então, vale muito a pena. É bem cinematográfica, assim. Então, Band of Brothers ou Irmãos de Guerra. Chernobyl fala sobre o desastre nuclear mais famoso, um dos maiores desastres nucleares, e das pessoas tentando descobrir como esse desastre aconteceu, né? Não só eles tentando descobrir como esse desastre aconteceu, mas os impactos disso mundialmente falando, né? Então é uma série muito boa também, a fotografia é excelente, ela é muito bem produzida, assim, todos os detalhes, até porque tá aqui nesse top, né? Tem alguns clichês? Tem alguns clichês, e como Irmãos de Guerra também. Mas é uma série muito boa e eu recomendo também. Chernobyl. The Wire. Eu não sei como é que fala. The Wire. É uma série de 2002 a 2008 e cada temporada tem um início, meio e fim com alguns personagens que se repetem. É uma série que fala sobre dramas policiais, sobre
todas as questões envolvidas na resolução de um crime dentro da realidade da polícia norte-americana daquela época, inclusive o papel das escutas para resolver alguns crimes, né, a burocracia envolvida. Eu, particularmente, não gosto tanto, não foi uma série que me pegou. Eu assisti alguns episódios, mas logo abandonei porque não estava gostando. Pode ser que depois ela fique melhor? Pode. Mas até onde eu assisti, não estava me agradando e com base nisso, eu acho que não é uma posição justa aqui. Eu colocaria uma outra série no lugar dessa, se fosse minha lista, né? Em quinto lugar, Família Soprano. Família Soprano é uma série que é muito comentada. Tem muitas pessoas que são fãs dessa série. É uma série que foi lançada em 1999 e foi produzida até 2007. Então tem alguns episódios aí. E fala sobre a família Soprano, que é ligada à máfia. E toda essa articulação dentro da família e a articulação também para todo o império continuar funcionando. Então é muito interessante. Eu acho que entra nas melhores séries já produzidas, apesar de eu não conseguir completar tudo. Mas eu considero uma boa série e importante o suficiente para estar aqui. Em sexto lugar, nós temos Game of Thrones. Game of Thrones, eu acho que é histórico aqui. Eu acho que é uma série muito bem feita, em muitos sentidos. Eu acho que o elenco ele foi construído de uma forma perfeita, assim, em relação aos personagens. Eles estão muito bem. Os diálogos são sensacionais, é uma das partes, assim, características de Game of Thrones, da qualidade dos diálogos e da qualidade da história também. Então, é uma adaptação de livros do R.R. Martin. Os livros, eles vão até certo ponto, e a série, ela engloba todos os livros. Só que os livros, eles ainda não chegaram ao fim, né? O R.R. Martin, eles não lançou, até hoje ele não lançou todos os livros. Então, até onde a série avança e tá bem, ela tá com base, né? Tá se baseando pelos livros já lançados. Depois que ela se baseia pelos próprios autores ali da série, pelos produtores, ela dá uma caída de qualidade, né? E a gente consegue perceber que no fim, o desfecho ele é um pouco apressado, as coisas acontecem de forma mais apressada, que é um ritmo totalmente diferente do restante da série. As próprias pessoas envolvidas na produção falaram que tudo foi muito apressado, né? É uma pena, porque o resto todo da série é uma série muito boa, muito bem feita. É uma série marcante, os episódios são marcantes, alguns episódios marcantes, os personagens também, algumas cenas também. Então, Game of Thrones, pra mim, é uma das melhores séries já produzidas e eu colocaria ela até numa posição superior. Melhor, por exemplo, que The Wire, né? Venhamos e convenhamos. Em sétimo lugar, Além da Imaginação. É uma série antiga, de 1999 até 1964, então tem vários episódios. E cada episódio conta uma história diferente. E geralmente é uma história que conta algo sobrenatural, algo fora do real, do não usual, uma história fantástica. E é uma série também que foi muito importante para sua época, foi muito importante para as pessoas que viveram isso, né? É uma série muito famosa, as pessoas falam, né? The Twilight Zone, né? Alguns episódios marcantes que eles assistiram. E essa série influenciou todo o gênero depois, subsequente a ele. Então é uma série importante, além da imaginação, The Twilight Zone. Temos aqui também Sherlock. Sherlock é uma série de 2010 a 2017, série mais atual, né? A gente falou de uma série antiga, agora a gente está falando de Sherlock. E fala sobre o Sherlock Holmes e o Watson, né? A dinâmica entre os personagens é boa, os atores são bons e as próprias deduções que eles fazem é interessante, apesar de ser um pouco forçada, né? É como se o Sherlock ele tivesse até um superpoder, digamos assim, né? Mas as histórias são interessantes, é mais voltado para a resolução desses enigmas aí e de ação também, né? É um filme que tem bastante ação. Um filme não, uma série, né, que tem bastante ação. Assisti só uma temporada, eu gostei, mas não me fez querer assistir as outras que tiveram. Então, não é uma série que faz muito meu estilo, mas eu entendo quem goste. The Office é a versão americana que tá aqui, né, de 2005 a 2013. A gente tem a versão original, a série original, ela é britânica, que tem o mesmo nome, que fala sobre a dinâmica em um escritório, uma empresa de vender papel, né, e de como esses funcionários se relacionam e de como o chefe tenta se relacionar também, tenta gerenciar essas pessoas. The Office, ele é uma série de humor, que é um humor que é baseado no constrangimento. Então, são cenas que são
totalmente constrangedoras, e isso é que faz a graça. Você fica constrangido com aquilo e você percebe o constrangimento também dos personagens, né, diante dessas cenas absurdas. E é uma série que foi muito difícil para os personagens, para os atores, na verdade, filmarem, porque situações são tão absurdas, eles tinham que fazer vários takes para poder dar certo. Inclusive, eu acho que às vezes até esses bloopers, esses erros de gravação, são tão engraçados quanto o próprio episódio. E as pessoas olham para a câmera, interagem com a câmera, e depois tem um momento de depoimento delas comentando sobre as situações que acontecem ali no episódio. The Office é recomendadíssimo para você que não conhece. E por último, em 10º lugar, Better Call Saul. É uma série derivada de Breaking Bad. A gente falou de Breaking Bad, que foi a primeira série. E o Saul é um advogado do Walter White, do personagem principal de Breaking Bad. E essa série fala sobre as tramóias ali, como ele chegou no lugar onde ele está, né, como advogado. Dizem, né, os fãs de Better Call Saul, que é uma série melhor que Breaking Bad. Eu discordo, eu acho que é uma série muito boa, que tem a mesma fórmula, você consegue, alguns personagens aparecem novamente, tem a mesma tensão, é criativa tão quanto Breaking Bad, as histórias são boas também, mas Breaking Bad continua sendo melhor. Mas Better Call Saul é uma ótima série pra gente fechar aqui esse ranking, e eu espero que vocês tenham gostado. E deixa nos comentários aí se alguma série ficou faltando aqui, se vocês trocariam a posição de alguma série, se vocês conhecem, se vocês gostam de alguma série que eu falei. Então, pessoal, até a próxima e a gente se vê. Não esquece de deixar o like se você gostou, tá? Se inscreve também porque tem muito vídeo bom ainda pra chegar e você vai gostar, que eu tenho certeza.